Capítulo 271. Aprendi novos feitiços hoje. Há 5 mesas em frente à tela mágica. Há uma urna em frente a cada mesa. Os funcionários da Associação de Restaurantes, vestindo coletes vermelhos, estão registrando os bilhetes. Não é necessário o bilhete para passar pela bola de cristal. A contagem é feita diretamente a partir da luz verde. A luz vermelha serve como descarte. Ei, olhem só este restaurante. Como é que este prato custa tão caro? Cérebro de tofu, 200 moedas de cobre. Carne assada, 300 moedas de cobre. Arroz frito de Yangzhou, 00 moedas de cobre. O preço mais alto, o frango fazão amarelo, chega a 800 moedas de cobre. Entre os funcionários que conferiam as informações, um jovem de cabelo curto não conseguiu conter a curiosidade e sussurrou, segurando um recibo na mão, com uma expressão incrédula no rosto. Um cliente? Só o café da manhã custou 000 moedas de cobre. Ei! Não é aquele o restaurante. Tem algum hóspede amanhã de manhã? Luther e Alvin, que acabavam de colocar as cadeiras na mesa, estavam com expressões de espanto. Entendo, a maioria dos chefes se preocupa que um bilhete não seja muito feio, então mandam seus funcionários enviarem secretamente quem vai gastar a manhã inteira para ir tomar café da manhã num restaurantezinho qualquer. Mas a nossa votação funciona assim: cada pessoa pode votar em um bilhete válido por dia. Talvez ele consiga 10 votos no final. Alvin bufou, demonstrando insatisfação com essa atitude. Eu pensava que essa coisa de comprar ingressos seria coisa de restaurante chique. Não esperava que um restaurante pequeno usasse esse truque. O valor consumido representa 30% da pontuação. Os 10 ingressos dele valem para centenas de pessoas. Zhang, eu diria que o método de seleção para esse ranking já mudou faz tempo. Cada vez mais clientes questionam a imparcialidade disso. Luther balançou a cabeça, irritado. Ah, sussurre, esse tipo de coisa é que esses funcionários de nível mais baixo têm a palavra final. Embora nossa associação de restaurantes pertença ao governo da cidade, o máximo que pode ser pago mensalmente não são os restaurantes da Câmara de Comércio de Arden. Um olho fecha o outro. Alvin bufou e olhou para os próprios olhos, um pouco nervoso. Eu também sei, mas afinal, trabalho aqui há mais de 20 anos. Os rankings dos jovens não são assim. A lista de restaurantes votados pelos clientes é amplamente elogiada. Desde que a família Moulton assumiu o controle total da Câmara de Comércio de Arden, tudo mudou. Foi só para nos usar como instrumento. Luther suspirou, irritado e um tanto impotente. É o restaurante chamado Mimi? Eu tenho um, já gastei 300 moedas de cobre. Nesse momento, outro fiscal apareceu. Tem mais um. Luther e Alvin ficaram ainda mais irritados ao serem surpreendidos. Tenho mais 3. Consumo 500 moedas de cobre, 000 moedas de cobre, 00 moedas de cobre. Eu também tenho 200 moedas de cobre. Há mais 2. As vozes dos inúmeros fiscais e bilhetes se sucedem. O alto consumo não é incomum na Praça Arden, mas os pratos sofisticados, que custam algumas centenas de moedas de cobre, geralmente só são encontrados em restaurantes de luxo. O restaurante tão pequeno, que não é conhecido, é tão caro e vende tantas cópias na hora do café da manhã que é impossível que isso aconteça na percepção do público. Mesmo no restaurante Ducas, é impossível pedir um cordeiro assado inteiro por 2.500 moedas de cobre de manhã cedo, embora o principal motivo seja que o restaurante não serve cordeiros assados inteiros pela manhã. Este restaurante está competindo na tabela de classificação pela primeira vez. Será que ele é a grande surpresa desta disputa? Cavalos pretos não podem ser tão escuros assim. Desse ponto de vista, essas 800 galinhas ainda não são suficientes. Se você pegar 3, pode ir a Ducas e comer um cordeiro inteiro. Ou seja, acho que esse restaurante é muito estranho, principalmente por divulgar preços falsos para os pratos. Os fiscais de bilhetes começaram a falar sobre isso de repente. Um deles pegou uma cópia do guia de preços e a examinou por um instante. Apontando para a última entrada da lista de restaurantes, disse:
Se não houve erro no cadastro, o preço deste restaurante é realmente o mesmo que o indicado acima. Ao ouvirem isso, todos se calaram repentinamente. Olharam para o homem magro de meia idade que estava de pé ao lado, sem dizer uma palavra. Um deles perguntou: vice-presidente, o que o senhor deve fazer diante disso? Não tirem conclusões precipitadas. Contanto que o ingresso passe no teste da bola mágica, ele será registrado no livro. Contém quantos convidados gastaram pela manhã, qual o valor total? Ao meio-dia, irei pessoalmente ao restaurante. Se alguém violar as regras em tempo real, a qualificação para a avaliação será cancelada e o cadastro será banido permanentemente. Roberto apertou a mão, sinalizando para que todos ficassem em segurança. O vice-presidente Robert foi transferido do governo municipal no ano passado e tem trabalhado arduamente para corrigir o caos nas classificações. Infelizmente, é difícil para ele se manter sozinho, e ele acaba sendo prejudicado. Não é levado em consideração pela associação. Agora, só lhe resta vir ao local de entrada e observar. Em circunstâncias anormais, o vice-presidente da igreja precisa ir investigar pessoalmente. Se houver mais funcionários assim, nossa associação não chegará ao nível atual. Luther olhou para Robert com uma expressão séria, respeitosa e um pouco de pena. Acho que definitivamente há um problema com o restaurante. Há adultos por perto, pelo menos para não o deixarem tão arrogante. Alvin cerrou o punho. Certo. A multidão assentiu e continuou a conferir os ingressos. Viram que os ingressos para o restaurante mini seriam colocados separadamente. Logo, todos tinham dezenas de ingressos em mãos. O vice-presidente, um total de 320 bilhetes, o consumo total é de 50.400 moedas de cobre. A multidão reuniu todos os votos, o velho contador com mais de 30 anos de experiência em fiscalização de bilhetes. O ambiente era silencioso, e a expressão de todos era de surpresa e raiva. O faturamento do café da manhã, de 150.000 moedas de cobre, nem mesmo a lanchonete mais famosa da Praça Aden consegue atingir essa quantia exorbitante. E essa rotatividade vem de um restaurante desconhecido. É normal dizer que ninguém presente acreditaria nisso. É muita arrogância. Não tenho regras. Sim, vice-presidente, não acho que haja necessidade de investigar isso. Vou removê-lo diretamente da lista e incluí-lo na lista negra de banimento permanente. O silêncio persistiu por um tempo, e algumas pessoas começaram a se manifestar, demonstrando certa excitação. Me dê as informações sobre este restaurante, não se apresse em tomar uma decisão final, espere eu ir a campo para decidir. O rosto de Robert demonstrava igual espanto, mas ele não demonstrava pressa em chegar a uma conclusão definitiva. Um faturamento de 150.000, mesmo que um número de votos seja pequeno, é suficiente para colocar este restaurante entre os 100 melhores. Se conseguirem manter esse faturamento ao meio-dia e à noite, não será difícil entrar no top 50. Certo, as informações estão aqui. De acordo com os dados enviados pelos nossos inspetores, o restaurante está em funcionamento há menos de um mês. As informações do antigo contador foram entregues diretamente a Robert. Restaurante Mickey, no extremo oeste da Praça Aden. Robert observou atentamente os detalhes por um instante, abaixou a mão e olhou para a distância, com as sobrancelhas franzidas. O caos persistia e, mais cedo ou mais tarde, a associação de restaurantes perderia toda a credibilidade. O que aconteceu na praça? McGon não sabe nada, apenas enviou mais de 300 ingressos pela manhã, o que o deixou um pouco preocupado por não conseguir entrar na lista, especialmente para a festa doce e a festa salgada. Esses dois lugares são muito tranquilos. Pensei nisso. Pai, voltei. Aprendi um feitiço novo hoje. Perto do meio-dia, a voz de Anne soou da porta, com um pouco de animação. Capítulo 272. Outveus. Que feitiços novos minha família Xiaomi aprendeu hoje? McGonagall abriu a porta e cumprimentou Amy, perguntando com um sorriso curioso. Os feitiços de Amy devem ser magníficos. Afinal, Krasu é tão poderoso.
Mia, de origem norte-asiática, enquanto retirava os pratos da pia, disse com um sorriso, o poder de Krasu profundamente gravado em sua mente. Sally deu um passo para o lado com um brilho de curiosidade nos olhos. O talento mágico de Amy era um dos melhores que ela já vira. A princesa élfica, que antes era tão excepcional, superava em muito o talento e o nível de cultivo da geração mais jovem. Sua velocidade ia a transformar em uma lenda, e ela já havia alcançado o topo do continente aos 20 e poucos anos. O mestre Krasu disse que se chamava Otveus, mas eu só aprendi um pouquinho agora, e não consigo voar, disse Amy com um sorriso. Vapor-vento? McGonagall ergueu as sobrancelhas. Como esse nome me soava estranho. Não é uma das 3 armas mágicas do menino urso? O que Krasu pensava que poderia inventar um nome desses? Sim, são os carrinhos Otveus. O pai, o milho mostra, é muito divertido. Amy assentiu e disse com entusiasmo. Certo. McGonagall assentiu, mas queria ver qual era a diferença entre os carrinhos Otveus e os Otveus. Você tem que ficar de pé um pouco mais tarde. Amy me lembrou, a expressão em seu rostinho ficou um pouco séria, e ela murmurou uma série de feitiços mágicos, e finalmente sussurrou baixinho. Roda de vento, agora. 2 grupos de chamas surgiram repentinamente dos pés de Amy. Amy, que estava de pé no chão, elevou-se lentamente mais de uma dezena de centímetros, ficando ereta, e as chamas irromperam sob seus pés, como se estivessem sob as solas dos pés. Um ejetor é geralmente. Ainda existe essa operação. Os olhos de Meg brilharam, e era apenas o 2º dia de aula. Amy já tinha aprendido a voar. Com certeza, o primeiro passo para a genialidade não era aprender a andar. Todos começaram voando. E Amy ainda está apenas começando a aprender essa mágica. A chama do jato se transforma em uma roda quente giratória. Com a velocidade de aprendizado de Amy, ela está logo ali. É incrível, a Amy voa alto. A Mimia olhou para Amy com espanto e a elogiou. Será esta a lendária magia de combate corpo a corpo? Sally também ficou surpresa ao ver Amy, que estava suspensa no ar pela chama. Embora só consiga manter uma distância de suspensão de 10 centímetros, como maga de 7º nível, ela sabe o quão difícil é controlar a superfície do corpo após liberar a magia. Essa é também a magia de combate corpo a corpo que foi treinada por Krasu. No auge de seu poder, um mago que realmente se especializa em magia de combate corpo a corpo no continente ainda é uma raridade. E o patinho feio deu algumas voltas em torno de Amy, mas como a temperatura da chama estava muito alta, ele não se atreveu a se aproximar muito. Quero cair. Amy ficou suspensa por cerca de 30 segundos, o corpo oscilou, as chamas se apagaram e ela caiu no chão novamente. Eu estava ansiosa para ver a reação da professora McGonagall. Pai, a Xiaomi também é incrível. Sim, minha família é muito poderosa, e toda a magia é uma questão de aprendizado. McGonagall toca o cabelo de Amy. O talento dela realmente a surpreendeu. Se ela conseguir mantê-lo, teme que seu progresso seja mais rápido do que ela consiga recuperar o corpo, e de repente sente uma certa pressão. Pressão da minha própria prostituta. Certo, vá lavar as mãos e comer, tem arroz com frango amarelo ao meio-dia e cérebro de tofu, disse McGonagall com um sorriso. Bem. Amy assentiu com a cabeça, estendeu a mão para pegar o patinho feio, cumprimentou Miyazaki Sally e caminhou em direção à cozinha. Pai, eu não sou tão boa quanto deveria, então eles sabem o quão delicioso é o fazão amarelo, e vão comer um pouco mais de fazão amarelo. Amy lavou as mãos e olhou para McGonagall seriamente. Bem, tudo bem, então coma um cérebro de tofu primeiro. McGonagall colocou o almoço do patinho feio no chão, assentiu com um sorriso, e o pequeno parecia gostar de deixar os convidados a observarem comer, e o sentimento de tristeza não pôde ser contido. Certo. Amy assentiu e subiu na cadeira. Ela não se esqueceu de olhar para trás, para o patinho feio que estava vomitando a própria língua e pronto para comer. Patinho feio, você precisa comer menos, ou vai engordar de novo. Está pesado de novo. O patinho feio assentiu seriamente, depois agachou-se no chão e começou a comer tofu doce.
Sua expressão era alegre, e no piscar de olhos esqueceu as palavras de Ame. Comam. McGonagall olhou para Mia e Sally, que eram do norte da Ásia, sentou-se e pegou os pauzinhos para começar a comer. E a Mia segurava uma pasta de carne na mão, estava de pé junto à mesa e a mórdia. A cauda dourada de dragão atrás dela estava exposta e balançava suavemente, e seu rosto também demonstrava prazer. Ela se sentia envergonhada por deixar a cauda à mostra. Sally estava sentada, segurando uma colher e tomando goles de arroz frito de Yangzhou. Embora o fazão amarelo estivesse delicioso, ela ainda não queria comer muita carne. Claro, o preço de 800 moedas de cobre também era um fator importante para limitar suas compras. Se comesse um, só poderia comer um tofu de manhã e outro à noite. Do lado de fora do restaurante, duas longas filas se formaram na praça. Os dois lados estão agora em pé de guerra por causa do ato de raspar uma estrela. É uma cena de rara tranquilidade. No entanto, esse silêncio estranho, aliado à sensação de que ambos os lados estão tramando algo grande, torna o ambiente ainda mais tenso e nervoso. Krassu não apareceu pela manhã e observou a cena com certa perplexidade. Adultos, hoje em dia, os festeiros de plantão dão descaradamente uma estrela a um cérebro de tofu doce, então vamos lá, nosso cérebro de tofu doce favorito deve ficar em último lugar na lista de comidas. Alguns jovens atrás de Krassu reclamaram, indignados. Ainda existe isso. Krassu ergueu as sobrancelhas. Quando chegou, viu várias telas mágicas. Os nomes dos restaurantes e pratos estavam escritos no topo. Era um cardápio, mas não esperava que estivessem brincando com o nome do restaurante. Que ato descarado de uma estrela, só para um delicioso tofu doce não ter um nome decente no cardápio, isso é demais. Como você lidou com isso? Perguntou Krassu novamente ao jovem. Também escovamos todos os seus cérebros de tofu salgados. O jovem estava um tanto orgulhoso. Muito bem, com seu próprio método para curar o corpo. Krassu assentiu com satisfação, olhou para Julian de soslaio e zombou. Cérebro de tofu salgado, avaliação ruim de uma estrela. Eu ficaria muito magoado se nos magoássemos. Julian sorriu, um sorriso um tanto frio, e o ar pareceu ficar mais frio. Ei! Querida, você vê que tem muita gente ali, deve ter muita coisa gostosa, vamos dar uma olhada. Não muito longe dali, Xixi, segurando um pequeno bolinho de cebola na mão, apontou para a longa fila de pessoas na entrada do restaurante Maimir e disse. Mas, nós já comemos tudo isso de manhã, e não durou nem 15 minutos. Lulu olhou para Ei, impotente, e ele ainda tinha várias coisas para comer. Mas, as pessoas ainda não comeram, vá. Ei sussurrou, olhando para ele com um olhar sombrio, e disse em voz baixa. Bem, ainda estou com fome, vamos lá, coma algo delicioso. Os olhos de Cervo brilhavam com um ar de ternura, enquanto ele estendia a mão e segurava a de Xixi. Capítulo 273. Veando, você não me ama. Chefe, eles realmente estão vindo para a Cidade do Caos. No portão oeste da Cidade do Caos, 6 caçadores vestidos a caráter, agachados na altura da cintura, e homens a cavalo com arcos longos estavam enfileirados na cidade. Um deles sussurrou, perguntando à frente da fila, o Dayan. Estamos rastreando o caminho todo, deve estar na cidade. É isso mesmo, a gata branca é a mais voraz. Passar por uma cidade tão grande, com certeza não vai conseguir entrar. O urso estúpido está ouvindo ela. Só precisamos descobrir depois de entrar na cidade. Se você comer bastante, vai encontrá-los. O Dan assentiu levemente, sua voz estava um pouco baixa e rouca, e o escorpião marrom escuro estava coberto por uma leve coloração vermelha, olhando para os 4 personagens da cidade caótica. Chefe, ouvi dizer que a Cidade do Caos é muito rigorosa, e quando é que alguém vai aparecer para nos impedir de agir? Perguntou alguém ao fundo. Contanto que atiremos rápido o suficiente, isso não é um problema. Não precisamos viver. O Dan deu um leve sorriso, e um dente amarelado ficou ligeiramente afiado. Sim, estas são as 2 últimas.
A maldição que paira sobre o nosso povo também deve ser completamente dissipada. Os sorrisos nos rostos de todos também são, de certa forma, cruéis. Robert é o vice-presidente. Aquele restaurante é ali. Luther e Robert se alinharam lado a lado, apontando para o restaurante Macmillan, que já era visível perto da placa. Ele disse que estava pedindo para Robert ir na frente, mas veja a longa fila que se formava na entrada do restaurante e a expressão de surpresa no rosto dele. Há tanta gente esperando no restaurante antes mesmo de abrir as portas. É difícil esconder a expressão no rosto de Robert. É raro ver essa cena na Praça Aden, a menos que seja um restaurante em promoção ou evento. Geralmente, apenas um pequeno grupo de pessoas forma fila na entrada. Normalmente, mesmo os restaurantes mais badalados só têm fila nos horários de pico da noite. Vice-presidente, acho que este restaurante tem grandes chances de conseguir apoio. Estimamos que vamos verificar, então vamos deixar muita gente na fila. Veja, essas pessoas não dizem uma palavra. Luther ficou irritado. Ele não esperava que McGowan fizesse uma preparação tão perfeita. No entanto, tudo é demais, e especialmente inadequado. Esse fenômeno anormal é ainda mais suspeito. Talvez não seja esse o caso. Robert balançou a cabeça e entrou na longa fila. Foi até Bradley e disse: Bradley, você está sempre almoçando? Ah, é o Rob. Bradley olhou para Robert. Também ficou um pouco surpreso. Ele sorriu e assentiu. E, não tem nada para chegar cedo hoje. Ouvi dizer que a Mai tem um produto novo, se você demorar um pouco para comer. Isso, o vice-presidente é tratado com tanto respeito, mesmo entre os membros da hierarquia. Luther observou a cena, surpreso. Embora não soubesse a identidade de Bradley, pelas vestes de mago e pelo símbolo do Templo Cinzento em seu peito, era certo que se tratava de um membro adulto do Templo Cinzento. Inicialmente, Robert achou que o restaurante havia votado em fraude, mas, levando a situação a sério, decidiu verificar pessoalmente. Ele não esperava que o restaurante tivesse uma fila tão grande, e Bradley estava na equipe. Sabendo que Bradley é um mágico altamente respeitado no Templo Cinzento, ele jamais se rebaixaria a um restaurante qualquer, e as pessoas de sua equipe, pelo que se vê em termos de vestimenta e temperamento, são em sua maioria clientes abastados. Nenhuma promoção do restaurante consegue fazê-los formar fila e perguntar, curiosos: a comida deste restaurante é realmente deliciosa. Não é bom, você sabe disso, se já provou. Se apresse e entre na fila. Se tiver mais gente, não vai dar para comer tudo, mas você vai se arrepender. Bradley balançou a cabeça com um sorriso, com um toque de mistério. Acredito no seu bom gosto tradicional. Robert assentiu com um sorriso e se virou para o final da equipe. Os adultos do Robert até foram para a fila. O rosto de Luther ficou cada vez mais sério, e ele caminhou rapidamente para o lado de Robert, sussurrando: Vice-presidente, Lutero, então, está atrás de mim. Vale a pena o preço? Eu realmente posso agradar a todos. Preciso provar antes de poder afirmar algo. Robert interrompeu as palavras de Lutero e disse com um olhar sério: Certo. Lutero engoliu as palavras e ficou atrás de Robert. O motivo pelo qual o vice-presidente o respeitava era justamente por causa dessa postura séria. Parece que esse chefe ainda conhece muita gente importante e pode convidar os figurões do Templo Cinzento para lhe dar uma festa, pensou Luther, ainda sem acreditar que a comida cara que McGowan vendia pudesse atrair tanta gente para a fila. Irmãozinho, por que essa equipe está dividida em duas? Robert e o jovem à sua frente perguntaram, curiosos. Geralmente, havia apenas uma fila, mas este restaurante tinha duas longas filas na porta, e parecia haver uma certa hostilidade entre os dois lados, criando uma atmosfera um tanto tensa e deprimente. Eu te vi chegando pela primeira vez. Eu te disse que essa equipe é muito peculiar. O restaurante Maini tem um prato chamado cérebro de tofu. Ele tem sabores doces e salgados, embora pareça um prato só, são simplesmente dois pratos diferentes. O sabor delicioso do cérebro de tofu salgado é inesquecível.
Quanto ao cérebro de tofu doce, à primeira vista, a vontade de doce é irresistível. Então você escolheu a equipe do cérebro de tofu salgado, acertou em cheio. Jamie olhou para Robert com entusiasmo e disse que, como um veterano fã de tofu salgado, era sua responsabilidade e obrigação injetar sangue novo na equipe. Cérebro de tofu salgado não pode ser importado. Depois de comer, fica definitivamente salgado e dá vontade de tossir. Cérebro de tofu doce é diferente. Doce e refrescante, doce, mas não gorduroso, é delicioso. O último velhinho que estava ao lado da equipe não estava convencido, observando Robert sorrir e disse: junte-se à festa doce, sua escolha mais acertada. Eu te aviso seriamente, é melhor parar com esse comportamento vergonhoso de escova de cérebro de tofu salgado de uma estrela, ou não nos culpe, a festa salgada é bem-vinda. A guerra é o que você provoca, e o partido amigável não pode ter medo. O diálogo entre os dois conseguiu inflamar a guerra entre os lados a menos acirrada, que originalmente existiam na Guerra Fria, e os dois lados de repente se depararam com um tapa na cara. Que tipo de delícia é essa, que faz com que os convidados tenham tamanha sensação de apreço pela comida? Robert observou a cena, seus olhos brilharam, e a tal iguaria em meio à multidão pareceu-lhe despertá-la, talvez até 2 vezes. Luther olhou para a cena e ficou subitamente atônito. Nunca tinha visto um cliente de restaurante discutir por causa de gostos diferentes, e era quase uma briga para ele presenciar a situação. Veando, você não me ama, você escolheu um cérebro de tofu salgado. No meio da equipe, Xixi olhou para o servo parado à sua frente, com um olhar de tristeza e decepção. Capítulo 274. Como você pôde abandonar sua fé por uma mulher? Quando as palavras foram ditas, a porta barulhenta voltou a ficar em silêncio, e todos os olhares se voltaram para eles. Todos estão competindo por espaço, e o fogo não falta, mas os grandes não atiram, e as pessoas atrás dele suportam os golpes, e a situação permanece sob controle. Mas agora, a postura do jovem casal, será que é porque o cérebro de tofu é doce ou salgado? Se for algo mais sério, não dá vontade de se separar? No entanto, esses dois realmente parecem uma pequena bela e uma fera. Embora a diferença de altura seja fofa, a garota pequena em pé diante do grandalhão parece extraordinariamente pequena, com braços tão grossos quanto suas pernas. Como assim? Ei. Eu te amo muito, mas você também sabe que eu não gosto de doces, então escolhi cérebro de tofu salgado. Lulu balançou a cabeça e sorriu. Trapaceiros, se vocês me amam, como eu poderia não amar nem o meu próprio sabor? Obviamente vocês sabem que o meu favorito é o doce. Ei balançou a cabeça e ficou cada vez mais triste. Garota, esse homem que não sabe entender uma mulher não é digno de nostalgia, ou melhor, esqueça. O velho à sua frente seguiu pela estrada. Sim, será que o partido Xian pode ter uma pessoa boa? Analisando a defesa dele, não há sinceridade nenhuma. Ou seja, um homem que só sabe raciocinar com uma mulher está fadado a ser solteiro para sempre, a conquistar a simpatia dela e a perder a esposa. Os Viet Party já se destacou nesse sentido e não tem medo de grandes desafios. Jovem, não se preocupe, a coisa mais indispensável do mundo é uma mulher. E não se preocupe com mulheres que gostam de doces e coisas gordurosas. Ou seja, o salgado é a luz. O sal é a fé. Como podemos abandonar a fé por uma mulher? Sim, enquanto você ficar, eu lhe apresento minha neta. A festa salgada também é para quinquilharias e começou a persuadir. A maldade de um único cachorro se amplifica infinitamente neste momento. De qualquer forma, observar a vivacidade dele nunca é demais. Todos os olhares se voltaram para os dois, ansiosos para ver qual seria a escolha deles. O homem parece alto e imponente, másculo, e com tantas pessoas observando, certamente não se curvará facilmente a uma mulher, por isso é demasiado sem rosto. Sob o olhar de todos, só havia uma pessoa aos olhos de Lulu. Dando um passo à frente, ele gentilmente colocou a mão na cabeça dela. Com um tom carinhoso, disse: boba, não importa o que você goste, eu certamente aceitarei.
Se você quiser que eu coma doces também, então irei até o fim e comerei doces com você. Ei, servo, eu sei que você é o melhor. A expressão no rosto de Xixi de repente se iluminou, e os olhos de Lulu pareciam que iam brilhar, e só havia uma pessoa. As expressões das pessoas que incentivaram os dois a terminar o relacionamento de repente se tornaram rígidas, e eles enfiaram ração de cachorro na boca dela, recusando-se até a comer. Mahjong, eu sou um jogador salgado, na verdade me obrigaram a comer coisas tão doces. Existe algum motivo? Ainda tem o rei. Um jovem olhou para as costas do servo no final da equipe, com um tom tanto azedo. Tanta inveja de um amor assim. Casar por amor só pode, de vez em quando, causar um pouco de mau humor e um pouco de rebeldia, disse uma garota cheia de inveja. Ei olhou para as costas do servo, saiu do grupo e o seguiu com um sorriso. Bem. Por que você não se senta aqui na minha frente? Já terminou de comer? Lulu se virou, observando Xixi, que estava parado à sua frente, disse algo inesperado. Não importa, tudo que eu como com você é delicioso. Ei balançou a cabeça e olhou para ele com um sorriso. E então? As pessoas ao lado deles eram estranhas. Certo, então fique na minha frente. O rosto de Deir se iluminou com um sorriso, e ele se afastou, deixando Xixi ficar à sua frente. Lulu, quando você passou a gostar de mim? Ficamos parados por um instante, e Xixi olhou para Lulu com curiosidade. Não sei. Lulu balançou a cabeça e sorriu. Um dia, acordei e percebi que as pessoas ao seu redor, tanto homens quanto mulheres, sentiam que eram rivais no amor. Eu sabia que não estava salvo. Que ótimo! O rosto de Eishi estava repleto de um sorriso feliz. Ei! Todos ao redor deles perderam a cabeça, e a ração fria para cachorro foi atingida na cara, o que a matou. Felizmente, no restaurante, isso apenas abrirá a porta, e os passos de todos não serão acelerados conscientemente. Vamos lá, vocês podem entrar, só não sei se ainda temos lugares. Lulu sorriu, pegou as mãos agitadas e caminhou para a frente. Ao entrarem no restaurante, os olhos da equipe se iluminaram subitamente. O tamanho do restaurante não era grande em comparação com as dezenas de mesas de um restaurante maior, mas as 16 mesas dispostas ordenadamente eram suficientes para acomodar 48 pessoas jantando simultaneamente sem parecer apertado. Claro, o que lhe dá essa sensação é o estilo do restaurante. As 16 mesas e cadeiras de madeira originais têm linhas semelhantes e criam uma harmonia perfeita. Os murais em todas as paredes conferem um ar majestoso e acolhedor. Os 4 lustres de cristal são extremamente luxuosos. O restaurante na Praça Aden já foi visto em todos os restaurantes. Em termos de conforto, este restaurante está definitivamente em primeiro lugar. Não é um luxo ostentoso, mas também não se destaca como um recanto entre as montanhas e o orvalho. Trata-se de uma concepção artística que vai muito além do restaurante comum. Este tipo de ambiente para jantar merece 5 estrelas, sem dúvida alguma. Bem-vindo. Desculpe, não há lugares vagos no restaurante. Se quiser comprar espetinhos de carne para a viagem, pode fazer o pedido diretamente. Para outros pratos, é preciso aguardar uma mesa. E a Mia se aproximou e sorriu. Vou esperar um pouco. Robert olhou para o sorriso no rosto de Mia, de ascendência norte-asiática, e aquele rosto, que raramente ria, exibia um sorriso inconsciente. Certo. E a Mia assentiu com a cabeça e continuou a conversar com os convidados atrás dela. Com esse tipo de serviço, 5 pontos não é problema. Robert assentiu pensativamente. O garçom não parecia muito entusiasmado, mas a distância adequada e o sorriso discreto combinaram perfeitamente, melhorando o humor do cliente. Muito bom serviço. Agora, só resta uma provinha, capaz de despertar uma reação tão forte nos clientes. Este restaurante pode mesmo ser o azarão nesta disputa pelo ranking. Robert olhou na direção da cozinha, e o ar estava carregado de um aroma sedutor. A pequena chefe está experimentando novos produtos. Os olhares de todos foram atraídos pelo painço que estava sobre a mesa em frente ao balcão.
Havia uma tigela de fazão amarelo à sua frente e outra de arroz perfumado ao luar. Que cheiro bom! É isso? O olhar de Robert também recaiu sobre Amy. A adorável meio-elfa de cabelos prateados estava diante de uma grande caçarola, e um aroma tentador emanava dela continuamente. Capítulo 275. Teremos muitos bebês no futuro. Os olhares dos clientes no restaurante quase se fixaram em Amy e no fazão amarelo à sua frente. O aroma tentador da sopa de galinha pairava no ar, e as pessoas não conseguiam resistir à tentação de esticar o pescoço para ver o que era. O sabor delicioso podia exalar uma fragrância tão irresistível. Eu comi. Amy pegou os pequenos pauzinhos, tirou um pedacinho de frango dourado e levou uma mordida à boca. A boquinha mastigou o frango macio e uma gota de caldo de galinha vermelho dourado caiu nos lábios. Enquanto mastigava, engoliu algumas vezes e terminou de comer. Estendeu sua adorável linguinha rosada e esfregou os lábios. Seu rostinho estava cheio de uma expressão de prazer. Ei! Ouviu-se o som de alguém engolindo água na sala de jantar. Está delicioso. Amy assentiu para si mesma, com o rosto cheio de sinceridade, e comeu a metade restante do frango. Em seguida, colocou um pedaço de cogumelo shiitake na boca e adicionou uma colherada de caldo de galinha com arroz. Depois, pegou uma colherada de arroz e levou à boca, mastigando alegremente. Quanto mais comia, mais aromático ficava, e seu corpo não conseguia parar de balançar. Ah, eu quero comer. Como um chefe tão pequeno consegue comer tanto e comer tão bem? Não, chefe, parece que está com fome. Eu quero arroz com frango amarelo. Com 8 moedas de ouro, parece que não vou conseguir comer cérebro de tofu hoje. Também quero um arroz com frango amarelo. Os convidados ficaram subitamente maravilhados. Viram um convidado que esperava e hesitava por 100 moedas de cobre. Assim que começaram a fazer os pedidos, estavam ansiosos para provar o delicioso arroz com frango amarelo da Amy. Uma boa maneira de promover novos pratos é deixar essa garotinha comer na frente de todos. Receio que muitos clientes não resistam à tentação. Robert olhou para Margie na cozinha. Isso é muito mais do que gritar na entrada do restaurante. Não sei quantas vezes ele já tentou ser esperto. Olhando para Amy, ele quase engoliu em seco. Pensou consigo mesmo: eu também quero um arroz com frango amarelo. Não pode ser tão delicioso assim. Deve ser fingimento. Fingir. Luther repetia para si mesmo, observando Amy e o prato de fazão amarelo. Seu olhar era tão fixo que parecia que ninguém conseguia se mexer, quase soltando um grito de saliva. Nossa, que menina fofa, querida, teremos muitos bebês no futuro. Ei olhou para Amy, seus olhos brilharam de repente, e ele ficou ansioso para ver Lulu. Bem, você é responsável pelos alunos, eu sou responsável por trazê-los, para que eles te mimem quando crescerem. Lulu sorriu e assentiu, mas havia uma leve dor em seus olhos. Tá bom, eu gosto muito de crianças. Quando pudermos parar, precisamos ter muitos bebês. O rosto de Eishi de repente exibiu um sorriso feliz, e então seus olhos voltaram para Amy. Ela engoliu em seco, virou-se e tocou a barriga, com uma expressão de desagrado. Querida, estou com fome. Certo, compro para você. Lulu olhou para metade do bolo de cebola em sua mão e para os vários alimentos na outra, e então olhou para a ainda mais lamentável Ei, que apertava os olhos como uma expressão de fragilidade. Ela assentiu com um aceno de cabeça. Veando, você é muito bom. Xixi olhou para o veado com carinho. Lulu, sem rodeios, e Mia, uma garota do norte da Ásia que acabara de chegar, perguntaram: posso comprar a comida que a menina come? Desculpe, o fazão amarelo só pode ser acomodado quando houver mesa disponível. O cliente pode esperar um pouco e, depois de se sentar, poderá fazer o pedido. E a Mia sorriu e balançou a cabeça. Bem, obrigada, por favor, não se esqueça de nos deixar uma cópia. Eishi olhou sinceramente para a professora de Ásia do Norte, Mia. Não se preocupe, você poderá fazer o seu pedido, disse Mia com um sorriso.
Embora muitos convidados tivessem pedido fazão amarelo sob a orientação de Amy, a maioria não optou por essa iguaria. A economia de cada convidado não era tão generosa a ponto de pedir um pedaço de arroz glutinoso amarelo por 800 moedas de cobre, e alguns dias depois, antes de decidirem comer tofu ou carne, já estavam decididos a comer. Bem. Ele assentiu com a cabeça e seu rosto sorriu novamente. E a Amy sorriu e caminhou em direção ao próximo cliente do menu à la carte. O casal a deixou um pouco invejosa, mas esse tipo de coisa provavelmente não aconteceria comigo. E a Amy pensou consigo mesma, balançou a cabeça e afastou esses pensamentos confusos da mente para continuar atendendo os clientes com eficiência. Cada vez mais comida sai da cozinha, e o aroma tentador se espalha pelo restaurante. Embora seja comida diferente, o cheiro é inconfundível, e os clientes que aguardam na fila estão ficando com água na boca. Embora esteja muito barulhento lá fora, ao entrar no restaurante, os clientes parecem ter um entendimento tácito. Todos apreciam a comida em silêncio, e os sons, mesmo das crianças, são em sua maioria elogios. Este ambiente é realmente muito agradável. Robert observava os clientes no restaurante, pensando consigo mesmo, seus olhos se voltando para o lado da mesa, apreciando o filé de carne. Harrison, com um leve tremor na carne, assentiu levemente. E a comida deve estar realmente deliciosa. O prazer de saboreá-la é incontrolável e difícil de conter, de modo que todos os clientes conseguem satisfazer o paladar. É incrível como está saborosa. Neste restaurante, vendi café da manhã para mais de 300 pessoas. Obtive um faturamento de 150 mil yuans por unidade. Agora parece ser algo natural. Robert já tinha uma ideia geral em mente. Pelo visto, talvez este restaurante vá revolucionar completamente o cardápio. Falso, falso. Luther se hipnotizou, enquanto encarava a pasta de carne nas mãos dos convidados, engolindo água como um hábito, incapaz de se controlar. O primeiro grupo de clientes foi embora, pois sabiam que o movimento no restaurante ia bem, mas os lugares eram pequenos demais. Por isso, os clientes aproveitaram a refeição conscientemente. Depois de comer, saíram do restaurante, deixando para trás a tentação de comer mais. Agora, os clientes podem sentar e desfrutar da refeição com calma. Depois de se sentar, Robert pegou o cardápio que estava sobre a mesa. A capa de couro macio era muito agradável ao toque. Era difícil imaginar que alguém usaria um pedaço de couro tão bom para fazer a capa do cardápio e colocaria uma cópia em cada mesa. O estilo se refletia perfeitamente nos detalhes. Depois de olhar o cardápio por um tempo, Robert o entregou a Luther, que estava sentado em cima da pilha. Ele disse: Luther, veja o que você quer comer. Venha comigo hoje, eu pago a conta. Vice-presidente, como isso pode ser feito? Luther assinou apressadamente com a mão, mas ainda assim não conseguiu dizer nada mesmo correndo para pagar a conta. Afinal, como funcionário de nível mais baixo da Associação de Alimentos, seu salário mensal era de 4.000 moedas de cobre. O fazão amarelo gastaria 1/5 do seu salário, o que é realmente inaceitável. Não adianta provar para saber se é realmente delicioso. Vamos fazer as coisas com seriedade e conhecimento. Robert, com sua experiência de longa data, percebe que Luther ainda não acredita totalmente neste restaurante. Isso, eu quero um prendedor de carne. Luther olhou para o cardápio e hesitou por um momento, apontando para a pasta de carnes. Informamos que o grupo de livros 145, 658, 434 está cheio, então abrimos o segundo grupo. Quem não conseguir entrar no primeiro grupo pode adicionar os outros dois, 453, 615, 125. A confirmação de entrada deve ser feita pela Amy. Se você for adicionar um grupo de sapatos infantis, não adicione 2 grupos. A limitação de espaço permite apenas 1.000 pessoas. Amigos com livro completo também podem adicionar um conjunto completo de VIP 306, 599, 267 ao grupo de verificação ou ler a captura de tela completa do QQ. Capítulo 276. Presilhas de carne.
Presilhas de carne. Presilhas de carne. Quero um frango amarelo. Depois, quero um cérebro de tofu doce. Essa pasta de carne é igualzinha à que tem a carne no bolo. Quero uma. O arroz frito de Yangzhou é como um arco-íris. Quero uma cópia também. Ei olhou para o cardápio e fez seu pedido alegremente. Depois de todo esse tempo, ele largou o cardápio e olhou para o servo sentado à sua frente. Servo, o que você quer comer? Posso comer o que sobrou. Lulu sorriu, balançou a cabeça, fechou o menu e olhou para Mia, de ascendência norte-asiática, dizendo, vamos só clicar nele. Certo, por favor, aguarde. E a Mia sorriu e assinou para o próximo convidado. Um arroz com frango amarelo, um patê de carne, um cérebro de tofu doce, um cérebro de tofu salgado. Robert abriu o cardápio e olhou para Mia, de culinária norte-asiática. Desculpem os convidados, o cérebro de tofu é limitado a uma pessoa. E a Mia balançou a cabeça levemente. Estou com um amigo. Robert apontou para Luther. Deputado, eu não preciso comer cérebro de tofu, realmente não preciso. Luther assinou apressadamente, mas ao ouvir Robert se apresentar como amigo, pareceu que ele não queria revelar sua identidade e engoliu as palavras do presidente atrás dele. Já que está aqui, é claro que você tem que experimentar este fascinante cérebro de tofu, simplesmente deixe estar. Robert sorriu e olhou para Mia, de ascendência norte-asiática. Está bem, por favor, espere. E a Mia sorriu, acenou com a cabeça e se virou para caminhar em direção à cozinha. Hoje, tem um casal tão doce, e eles falam como se fossem mel. E a Mia entrou na cozinha, justamente quando Sally estava lavando a louça, e disse com um sorriso. Em plena luz do dia, você sequer mandou ração para cachorro. Disse McGonagall, olhando para trás, para o restaurante. Ele viu um homem de costas musculosas que, com cuidado, dava uma confissão carinhosa à mulher do outro lado da mesa. O olhar afetuoso despertava inveja e um pouco de desejo de virar aquela ração para cachorro. Sally também olhou para trás e encarou seus olhos, mas sua expressão permanecia calma e serena. Dar ração para o cachorro. Chefe, o que é isso? E a Mia pegou 2 fazões amarelos, e alguns deles ficaram intrigados ao ver McGonagall. McGonagall abriu a boca. Não existe um único cachorro no mundo. É realmente difícil explicar a comida de cachorro. Pensei um pouco e expliquei. São aqueles que amam, forçando as pessoas sem objetos. O ato de demonstrar amor na minha frente chama-se alimentar o cachorro com comida. Esta é a minha cidade natal. Aconteceu assim. E a Mia sentiu pensativamente, e foi um pouco estranho. Mas chefe, as pessoas na sua cidade natal costumam se chamar de cachorro. McGonagall ficou sem palavras novamente. O nome do único cachorro não é realmente ofensivo. É quase autodepreciativo, mas o cachorro é um pouco estranho, então o humor de Meg se faz presente. Primeiro, sirva os convidados. Certo. E a Mia saiu rapidamente da cozinha. Quando McGonagall voltou a si, percebeu que Luther estava ali. Sua memória era excelente, então reconheceu o funcionário da Associação de Alimentos que estava promovendo a lista de produtos naquele dia e sentou-se à sua frente. Considerando a postura e o estilo de Luther, era muito provável que ele ocupasse um cargo de nível médio ou alto na associação. O que eles estão fazendo? Estão duvidando que eu paguei pelo ingresso ou tentando falsificá-lo? A testa de McGonagall se enrugou levemente enquanto ele refletia sobre o motivo da presença dos 2 homens ali. No entanto, após refletir sobre o assunto, McGonagall demonstra certa indiferença e retorna ao trabalho de cozinhar. Esse tipo de coisa é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. É algo que se percebe à primeira vista por uma pessoa perspicaz, e se surgirem problemas após a degustação, significa que alguém não pode acompanhá-lo. É isso mesmo. Um prato foi retirado da cozinha por a Mia e entregue a cada convidado com precisão. Sally limpou a caixa e a eficiência na limpeza da mesa também foi excelente. Com um pouco de magia da água, a mesa engordurada ficou instantaneamente limpa e sem a menor mancha de água.
O restaurante com apenas 3 pessoas consegue funcionar com tanta eficiência. A escolha do chefe para o cargo de garçom é realmente sinistra. Robert não pôde deixar de admirar, observando uma pessoa na cozinha manuseando vários utensílios ao mesmo tempo. Estou ansioso para ver os pratos que você vai criar, pensou. Seu frango cozido, arroz, carne, cozido, doce, salgado e cérebro de tofu. Yabane aproximou-se da bandeja, colocou um prato na mesa e disse com um sorriso: Obrigado. Robert assentiu levemente com a cabeça, mas seus olhos foram atraídos para os pratos à sua frente. Embora eu já tenha visto muitos outros convidados comerem, quando coloquei a comida na minha frente, o aroma ainda me fez engolir em seco. O aroma da rica sopa de galinha é elevado ao extremo por outro aroma, indefinível. As 2 tigelas de carne branca e macia, recheadas com molho açucarado, sugerem tofu doce e tofu salgado, e o leve aroma do tofu se espalha pelo ar. Ao ser cortada, a carne, envolta em um saco de papel pardo, revela um sabor excepcional. É difícil imaginar que método de preparo seja capaz de produzir algo tão delicioso. Lutero, você quer comer cérebro de tofu doce ou cérebro de tofu salgado? Perguntou Roberto a Lutero. Os adultos podem escolher primeiro, eu posso. Como Robert já havia feito o pedido, Luther não se emocionou mais, mas ainda assim disse com um sorriso: Bem, então escolhi esta tigela de tofu salgado. Robert sorriu e entregou a tigela de cérebro de tofu com molho vermelho alaranjado, polvilhado com mostarda, alho e cebolinha picada. Comparado ao doce, ele prefere o salgado. Um sabor bem peculiar. O olhar de Luther foi completamente atraído pela pasta de carne à sua frente. O aroma da carne assada continuava a invadir suas narinas, um sabor maravilhoso que ele nunca havia experimentado antes. Os restaurantes da Praça Adem não se atrevem a dizer que todos comem, mas pelo menos todas as famílias já foram lá, e nenhum restaurante conseguiu saciar esse apetite voraz. Enquanto esperavam na fila, observavam outros clientes se deliciarem com a comida. O estômago já estava roncando, e agora a irritação só aumentava. Acho que, talvez não seja tão gostoso, Luther insistiu com relutância, depois agarrou a pasta de carne com as mãos descontroladamente e levou uma mordida à boca. 2 camadas de baigisem, macias e doces, recheavam a carne assada tenra. Ao abrir a mordida, o delicioso molho transbordava, e cada papila gustativa na ponta da língua parecia um carnaval. Naquele momento, Luther sentiu que sua vida parecia ter sublimado em geral, e de repente caiu na armadilha de um delicioso e infinito ensopado de carne de porco, e o sabor maravilhoso saltou na ponta de sua língua. Isto é simplesmente impossível existir neste mundo de comida deliciosa. Ele deve ter habilidades culinárias tão extraordinárias para fazer uma comida tão deliciosa. Isto é luz. Uma luz que ilumina a Praça Adem. Uma comida tão deliciosa deveria estar em primeiro lugar na lista de comidas da Praça Adem. O coração de Luther está em êxtase. 3 moedas de cobre, uma pequena pasta de carne, a depreciação não vale a pena? Excelente custo-benefício. Clipe 6. Contratações e potenciais artificiais ficaram para trás, e agora só resta um clipe de carne na minha cabeça. Clipes de carne. Clipes de carne. Capítulo 277. Delicioso demais. Delicioso demais. Ei! A garganta de Luther se moveu, o pedaço de carne foi engolido, e a carne e os dentes exalavam um odor fétido. Após engolir, uma corrente quente e violenta percorreu seu sangue, acelerando seu fluxo sanguíneo e revigorando seu espírito, tornando-o jovem e enérgico. Luther não conseguiu conter a satisfação e abriu a boca. O sabor delicioso era indescritível. Ele não esperava sentir um prazer tão especial e reconfortante. Essa comida deliciosa e especial, ele sempre experimentou em toda a sua vida. Olha só você assim, deve estar uma delícia. Robert, que estava pegando um pedaço de frango, olhou para Luther, que estava exageradamente caricato, e perguntou, inicialmente convicto de que o restaurante estava te enganando, mas agora tinha provas suficientes. O contraste era gritante, um contraste até engraçado.
Luther assentiu com a cabeça, a boca cheia de carne, e a comida deliciosa não parava de lhe dar água na boca. Então vou tentar descobrir o que há de tão especial neste arroz com frango amarelo. Robert levou o frango à boca e, a cada mordida, a carne macia e o caldo espesso se abriram em sua boca. O caldo delicioso, o frango macio e refrescante, subverteu completamente sua compreensão sobre o fazão amarelo. Desde a prefeitura até a associação gastronômica, Robert também tem uma avaliação muito positiva da comida. Nos primeiros anos, ele frequentava os grandes e pequenos restaurantes da Praça Adem, sendo um visitante assíduo de muitos restaurantes. Este frango é um frango flambado, mas diferente do frango flambado comum. A carne é mais firme, mas não tem gosto de frango de verdade. O ponto de calor perfeito garante a maciez da carne. O caldo de frango está ainda mais delicioso. Nunca provei um caldo de frango tão saboroso. É encorpado, mas não gorduroso, e com certeza é a melhor comida. Os olhos de Robert brilharam e ele não pôde deixar de comentar. Você não sabe, este arroz com frango amarelo não é só o frango delicioso, mas os cogumelos adicionados são ainda mais preciosos. A sopa de frango pode ter um sabor incomparável. O mais importante é que adicionam 100 moedas de ouro por cima. Os cogumelos, e nesta tigela, o chefe do trigo colocou 4 cogumelos inteiros. Jim e seus amigos, que conversavam com eles na mesma mesa, sorriram e disseram: levem isso em consideração, aprendi com vovô de manhã. Venham e façam alguma coisa. Champignon? Robert olhou para a tigela com curiosidade e pegou um pedaço de cogumelo shiitake. Era um cogumelo que ele nunca tinha visto antes. Seu aroma peculiar se espalhava lentamente. O sabor único do fazão amarelo era exatamente o que se ouvia acima, um aroma impressionante. 100 moedas de ouro e um cogumelo. Robert levou os cogumelos à boca com um ar um tanto cético. Ao mordi-los delicadamente, o caldo de galinha transbordou, revelando um sabor delicioso em perfeita harmonia. A melhor interpretação na mistura. Este sabor é melhor do que dezenas de milhares de especiarias. Nenhum cogumelo tem um sabor tão delicioso. É digno de ser chamado de rei dos cogumelos. Robert admirou esse sabor delicioso, algo que ele nunca tinha ouvido falar. Isso demonstra o quão precioso esse cogumelo é. Até mesmo um produto raro pode sobreviver, e 100 moedas de ouro não seria um exagero. Antes de aprender a técnica da Ame, Robert também colocou algumas colheradas de sopa de galinha sobre o arroz, pegou uma colherada de arroz dourado e levou à boca, mastigando. A sopa de galinha estava deliciosa, doce e saborosa. O arroz se misturou perfeitamente, engoliu tudo de uma vez, e eu não resisti a lamber uma colherada e levar à boca. Aquele sabor delicioso não me deixava em paz. 800 moedas de cobre, o que você acha desse preço baixo? Sentindo um calor reconfortante percorrer seu estômago, Robert pensou consigo mesmo. Todas as dúvidas sobre o preço, depois de provar algo tão delicioso, desapareceram completamente. Ele até pensou que deveria ser mais caro. Afinal, este é um cogumelo que vale 100 moedas de ouro. Delicioso demais. Delicioso demais. Luther teve a intenção de largar a sacola que tinha na mão, seu rosto estava um pouco rosado por causa do choque térmico, e ele não conseguiu conter a admiração. Robert não teria conseguido falar com ele, e devorou os pratos de arroz com frango amarelo, um após o outro, com o rosto repleto de prazer e satisfação. Luther não disse muito, pegou um cérebro de tofu e deu uma mordida, e imediatamente se afundou no delicioso tofu, incapaz de se libertar, o sabor doce envolvendo todo o seu corpo. Essa sensação era inebriante, nunca sentiu que o açúcar pudesse ser tão delicioso. Me dê outra tigela de arroz. Inesperadamente, Robert, que havia terminado de comer uma tigela de arroz, olhou para a maioria dos fazões amarelos e depois para o Submia. Certo, adicione uma tigela de arroz. Miami assentiu, e a última frase era para ver Sally. Sally olhou para Robert Luther e assentiu levemente para que anotassem. Ela não queria cometer um segundo erro pela manhã.
Com dúvidas, quero desmentir a afirmação das duas pessoas dentro do restaurante Maimi que vendiam ingressos. Elas certamente se esqueceram completamente de suas intenções e, absortas na comida, não conseguiram se desvencilhar da situação. Nesse caso, não deve haver problema algum. McGonagall olhou para Robert Luther, e um sorriso surgiu em seu rosto. Ela sentia uma estranha tranquilidade. Então, o olhar dele recaiu sobre a garota de crepe preto sentada no canto. Ela só chegava cedo à fila quando o restaurante abria e, em seguida, sentava-se tranquilamente num canto para comer um cérebro de tofu e um arroz frito de Yangzhou. Por isso, ele não pôde deixar de se perguntar que tipo de pessoa era aquela garota de crepe preto. No entanto, embora a garota use um chapéu que cobre toda a cabeça todos os dias, é possível perceber que a cor e o estilo de suas roupas estão se tornando mais frescos e vibrantes, e McGonagall acha que essa é uma boa direção e uma mudança positiva. Glória sentiu subitamente que alguém a observava, olhando inconscientemente para cima, através da multidão no restaurante, e os olhos de McGonagall estavam separados por uma camada de fios pretos. Ele está me observando. Glória sentiu de repente que seu coração acelerou um pouco, inexplicavelmente nervosa, mas logo decidiu o que pensar. Talvez ele só esteja olhando para mim, já que não vejo ninguém aqui. Convidados, não se vê uma pessoa que nem sequer mostra o rosto. McGonagall recuperou a visão e continuou a cozinhar. Para ele, muitos dos convidados eram muito interessantes. Afinal, ele os vira em muitas corridas, então não estava muito preocupado. Não deveria estar olhando para mim. Glória suspirou, mas inexplicavelmente se sentiu um pouco perdida e continuou a se curvar para comer cérebro de tofu. Nossa, que linda, senhorita! Você também é uma elfa? Ou uma fada das flores? Amy, que havia terminado a refeição, sem perceber, pegou o patinho feio no colo e se aproximou da mesa perto de Lulu e Xixi. Ei, perguntou com os olhos brilhando. Capítulo 278. Acho que consigo comer mais 10 tigelas. Ah, que elfa fofa, na verdade, ela chama minha irmã de elfa. Ei olhou feliz para Amy, depois balançou a cabeça e disse: Não, minha irmã não é uma elfa, nem uma fada das flores, mas talvez pudesse ser considerada uma elfa há 100 anos. O servo está sentado em frente, olhando para Amy. Seu sorriso é repleto de carinho e generosidade. 100 anos atrás? Nossa, a senhorita já tem mais de 100 anos. Amy olhou para Amy com uma expressão de surpresa. Mas você parece tão jovem, tão bonita. É mesmo? Faz muito tempo que ninguém me elogia assim, pensei que estivesse velho. Ei sorriu, estendeu a mão e tocou o cabelo de Amy. Sorriu e disse: Essa boquinha é muito fofa. Qual é o seu nome? Meu nome é Amy, este é o patinho feio. Amy não resistiu ao carinho de Ei, mas se sentiu muito cordial e gentil, e apresentou o patinho feio de passagem. Amy, um bom nome, tão fofo quanto você, pode me chamar de irmã Xixi, mas esse carinha parece um gatinho, porque eu deveria chamá-lo de patinho feio. Ei olhou curiosa para Amy e perguntou. Como nasceu de um ovo de pata, deve ser um patinho, mas é muito feio, então vou cuidar dele como o patinho feio. Mas não olhe para ele agora, feio. Quando chegar a primavera, ele vai crescer e se tornar um cisne branco. Quando? Amy explicou seriamente, mas no final, olhando para o patinho feio, seu olhar ficou um pouco ansioso, assim como a expressão de quem acabou de olhar para ele. E o patinho feio fica um pouco sem jeito. Ele sempre sente que o sorriso de Amy e seus olhos ficam escondidos. Que carinha fofa, posso te dar um abraço? Eishi olhou para Amy e disse com um sorriso. Patinho feio? Perguntou Amy, olhando para cima. Não, você é mais linda do que isso. Minha irmã quer pegar a pequena Amy no colo. Ei balançou a cabeça e observou os olhos de Amy cheios de amor. Bem, deixe-me abraçá-la. Amy hesitou por 3 segundos, observando Xixi a sentir rapidamente. Essa jovem parecia tão gentil, tão amável, que dava vontade de abraçá-la. Então eu vou abraçá-lo.
Ei abraçou delicadamente Amy, que segurava o patinho feio nos braços, e sentou-se em seu colo. Ele estendeu a mão e lambeu a cabeça do patinho feio. Disse com inveja: o pequeno também é fofo, que inveja do chefe, ele tem uma filha tão adorável. Sempre foi um patinho feio que ignorava o frio e parecia estar como uma expressão fria. Isso o deixaria atônito com a cabeça agitada, mas não havia raiva alguma, e sim um olhar de prazer em seu rosto, e ele até tomou a iniciativa de lamber a mãozinha dela. Acho que você deveria me invejar, mas eu tenho um pai super bonito que cozinha comidas deliciosas. Não existe pessoa melhor no mundo do que o meu pai, disse Amy com sinceridade. Ah, sim, que inveja. Todo dia na cama, você pode sentar no restaurante e comer comida deliciosa. Essa sensação deve ser maravilhosa. Ei, assentiu, cheia de inveja. Ouvindo a algazarra, o servo sentado em frente ao punho cerrado observou Ei segurando Amy, sussurrando baixinho e conversando com os dois pequenos, fazendo-os felizes. Seus olhos estavam um pouco aflitos, mas quando chegou à boca, ela engoliu em seco e olhou para ele em silêncio. Seu arroz com frango escorpião. Nesse momento, Mia, de ascendência norte-asiática, pegou um arroz com frango amarelo e caminhou até Amy, colocando-o delicadamente à sua frente, observando-a enquanto a abraçava. A expressão de Amy era um tanto surpresa, já que ela geralmente não se apegava a ninguém além de McGonagall. Irmã Eishi, você deveria comer primeiro, o arroz com frango Anguke é realmente muito gostoso. Amy desceu sorrateiramente das pernas de Xixi e observou Xixi recomendar seriamente. Nossa, o sabor está realmente tentador. E tem uma pequena lua nesse arroz, que fofo. Ei olhou para o frango amarelo e o arroz em frente à tigela, seus olhos brilharam, como se estivesse presenciando algo incrível, mas ainda assim não se esqueceu de agradecer a Mia. Veando, você também pode comer. Xixi olhou para Lulu. Não, eu quero te observar comer, esperar você terminar de comer, e depois eu como o resto. Os olhos de Deer estavam cheios de ternura, enquanto ele balançava a cabeça e sussurrava. Veando. Urso grande, por que você quer um nome tão fofo? Amy olhou para o veado de forma confusa, e seu rostinho estava cheio de curiosidade. Ah, urso grande, esse apelido é tão fofo, a pequena Amy é demais. Ele sorriu alegremente, pegou um pedaço de frango da tigela e entregou ao servo, dizendo seriamente. Servo, coma um pedaço primeiro, se estiver muito gostoso, você pode não precisar comer mais. Você não pode comer tudo isso. Lulu olhou para uma grande tigela de frango Anguke e disse com um sorriso. Zand levou um pedaço de frango à boca, mastigou algumas vezes e seus olhos brilharam de repente. Uma explosão de sabor delicioso se espalhou por sua boca. Era um gosto que ele nunca havia provado. Como Xixi gosta muito de comer, viajou por muitos lugares ao longo dos últimos 100 anos, e sempre que parava, tinha que saborear as delícias gastronômicas locais antes de continuar a viagem. Embora isso muitas vezes fosse motivado por tentativas de perseguição ou emboscadas, Xixi adorava comer, então qual seria a solução? Já comi em muitos lugares diferentes, mas nunca experimentei um sabor tão intenso, carne tão macia e um caldo de galinha tão delicioso. É um nível completamente diferente de tudo que já provei. Deixe-me elogiar o sabor. Veando, será que está mesmo tão gostoso? Ei olhou para a expressão do veado e ficou ansiosa para provar. Afinal, o veado sempre foi impassível enquanto comia, mas agora sua expressão era completamente radiante. Nunca tinha visto uma expressão tão alegre em seu rosto. Bem, está delicioso, pode comer logo. Lulu sorriu e assentiu, levando a tigela da caçarola até Xixi. Então vocês podem comer juntos. Eishi ergueu os olhos e olhou para Lulu Xiaoxiao. Coma primeiro, eu só fiquei olhando você comer. Lulu balançou a cabeça, carinhosa, e estendeu a mão para tocar a cabeça de Xixi. Coma, você com certeza vai gostar. Então eu comecei. Eishi olhou para o frango amarelo à sua frente, seus olhos brilharam, e ela pegou um pedaço e o levou à boca. O sabor daquele frango delicioso era incrível.
Frangos flamejantes são comuns nas montanhas, mas ela nunca imaginou que pudessem ser tão saborosos, subvertendo completamente a impressão que tinha do prato. Então ela pegou um pedaço de cogumelo shiitake e mordeu. A deliciosa sopa de galinha transbordou de sua boca, e o sabor era simplesmente fascinante. Então ela despejou a sopa de galinha no arroz e levou uma colherada generosa à boca. A deliciosa sopa de galinha se misturou ao arroz doce e perfumado pelo luar, ao frango, aos cogumelos, aos acompanhamentos, uma colherada de receitas secretas, e a comida deliciosa era irresistível. Está delicioso. Acho que ainda consigo comer mais 10 tigelas. Ei olhou para o arroz que já havia sido comido e ainda estava animado ao ver o cervo. Certo, vamos comer mais. Lulu sorriu e assentiu, estendendo uma mão grande e pegando delicadamente um grão de arroz do canto da mesa, levando-o à boca dele e dizendo: "Olá, aqui está. Adicione um arroz com frango amarelo e 10 tigelas de arroz." Capítulo 279. Árvore do Mundo. Certo. Iabeme assentiu, mas ainda hesitou e perguntou: "Mas 10 tigelas de arroz, tem certeza de que quer tanto? Você ainda tem muitos pratos." "Então, primeiro coloque 4 tigelas e um arroz com frango amarelo, não é suficiente?" Lulu pensou um pouco e assentiu. "Certo, por favor, espere." Iabeme assentiu com a cabeça, virou-se e caminhou em direção à cozinha. "Realmente delicioso, pequena Amy. Agora eu realmente invejo você por ter um pai assim, que cozinha tão bem. Esta é a comida mais deliciosa que já comi." Depois de comer uma tigela de arroz e meia porção de frango amarelo, a expressão agitada da galinha ficou ainda mais radiante. Amy, empolgada, comentou que já havia experimentado de tudo, mas que ainda assim, aquele arroz com frango amarelo a havia conquistado. Comparado com o que ela costumava comer, a comida agora era incomparável. Sim, o prato feito pelo pai é o melhor do mundo. O rostinho de Amy transborda orgulho e satisfação. Algumas pessoas a elogiaram por ser feliz. Ei ainda queria falar, mas seu rosto repentinamente se iluminou com espanto, e ele olhou incrédulo para a parte inferior do abdômen. Enquanto comia, sentia um calor nessa região. Pensou que fosse apenas um fenômeno normal após comer frango apimentado, mas essa sensação de calor agora estava cada vez mais intensa, como se estivesse reparando uma lesão antiga. A palma da mão de Ei forma um anel em forma de coração, cobrindo delicadamente sua barriga, e alguns sussurros suaves e sussurrados escapam de sua boca. Uma luz verde pálida emana do coração, e na parte inferior do abdômen, uma pequena muda amarela de cerca de 10 centímetros de altura cresce lentamente, brotando do amor. Os galhos e as folhas murcharam e morreram, mas as menores folhas mortas estão no topo, embora haja um leve tom de verde, mesmo que apenas em metade das folhas, o que pode ser particularmente visível em uma árvore tão amarela. Esta, a árvore do mundo, está viva. Ei olhou para a muda verde entre eles, sua expressão era de choque e surpresa, e até mesmo os cantos de seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto olhava para as próprias mãos. A pequena muda entre eles parecia uma criança que observava tudo há muito tempo. Realmente vivi. Lulu Han se levantou e olhou para as mãos verdes e animadas de xixi sobre a árvore amarela. Ele não conseguiu conter o tremor e caminhou em 2 passos. Diante de Ei, olhou para a árvore verde com um toque de verde. Ambos tinham um semblante feliz. Veado Lu, Ei olhou para o veado e as lágrimas não paravam de cair, escorrendo pela bochecha. Isso é bom. Com a árvore do mundo, podemos revitalizar os druidas. Você pode recuperar seu filho. Se ainda estivermos aqui, podemos gerar muitos bebês e recriar esta raça. A agitação do dia a dia, a mão grande acariciando-lhe as costas, permitindo que ela escondesse o rosto em seu peito, lágrimas molhando suas roupas. Chore, grite, disse Lulu suavemente em seu ouvido. 100 anos atrás, elas vivenciaram um martírio. Ambas receberam as sementes de uma árvore do mundo e viveram juntas no continente de Nolan. Em 100 anos, estiveram em situações desesperadoras diversas vezes.
30 anos atrás, Ei já estava grávida e eles encontraram um lugar para descansar em um lago na montanha. Eles queriam esperar o nascimento de uma pequena vida, e aqueles caras odiosos apareceram de repente. O movimento Ei com as crianças já não é ágil, embora no final consigam cercá-las, mas as crianças, com a barriga cheia de flechas venenosas na parte inferior do abdômen, não resistiram e sofreram ferimentos graves. A árvore do mundo, que acabara de se tornar uma pequena muda, injeta todas as fontes de vida no corpo agitado e, a contragosto, salva Ei da beira da morte. A árvore do mundo, que era a esperança para o complexo, definhou. Tentaram inúmeras maneiras de ressuscitá-la durante décadas. Chegaram até a arriscar comprar uma fonte da vida a um preço exorbitante, mas ainda não há sinais de melhora. Devido a essa lesão, Ei também perdeu a fertilidade. Uma garota que gosta tanto de uma criança perdeu a possibilidade de ser mãe. Isso é uma coisa cruel. Embora Lulu cuide dele há décadas, toda vez que a vejo olhando para os filhos de outras crianças, brincando com eles como uma mãe, ainda me sinto muito angustiada. Mas agora a árvore do mundo mostra sinais de ressurreição. Uma vez ressuscitada, a árvore do mundo poderá fornecer a Ei energia e resiliência contínuas. A perda de fertilidade e as sequelas que ocorrerão ocasionalmente não serão mais um problema. A esperança e o amanhecer retornaram para as duas pessoas. Por 100 anos, para sobreviver, não havia propósito nem direção para onde correr, e parece que o destino foi encontrado neste momento. Ele é quem melhor compreende os sentimentos de Ei, pois esse tipo de humor também existe em seu coração, mas ele é um homem, e neste momento deveria ser por conta dela. Amy ficou parada ao lado do patinho feio e olhou para as duas pessoas que de repente começaram a chorar juntas, com expressões confusas. Mas, observando a cena e o clima, não teve pressa em perguntar nada, apenas permaneceu em silêncio, segurando o patinho feio ao lado. Os convidados ao lado olhavam para as duas pessoas que de repente começaram a chorar. Eles também estavam constrangidos. Não sei como a garota começou a chorar de repente. Eu não estava nada feliz enquanto comia. Será por causa do choro delicioso? Parece que essa garota tem um status muito elevado no mundo da gastronomia, sussurrou um convidado à parte. Eu não imaginava, mas vi essa garota chorando. Acho que já passei da metade da minha vida. Cheguei a provar a comida que a Maibó fez. É muito triste comer aquilo um dia depois, e as lágrimas não saem dos meus olhos. Um senhor de meia idade ao lado enxugou os cantos dos olhos, comovido. Pai, não fique triste, você está velho, que vergonha. Sentado do outro lado, o filho de 17 anos pegou a tigela em silêncio, sem desviar o olhar, com uma expressão um tanto repugnante. Menino mau, ousa dizer que você é uma vergonha, está flutuando ou ainda consegue segurar o chicote? O tio colocou os pauzinhos na mesa, irritado. Eu estava errado, você comeu bem, o que vamos dizer? Não quero entrar na lista negra do restaurante por causa da sua refeição. O filho rapidamente mudou de assunto. É quase a mesma coisa. O tio ouviu o primeiro olhar de Amy, que não estava prestando atenção a isso, assentiu novamente com os pauzinhos e continuou a comer o frango amarelo. Ei não caiu em prantos, apenas soluçou levemente, e foi gentilmente aconchegada nos braços do servo, de modo que isso não afetou muito os convidados ao lado. Depois de observarem os dois com os olhos arregalados, eles continuaram a comer. Veando, parece que a árvore do mundo renasceu graças a este fazão amarelo. Finalmente encontramos uma maneira de ressuscitá-la. Ei olhou para o veado, seus olhos estavam vermelhos, mas ele conteve as lágrimas e então disse seriamente: então, decidi comer outro arroz com frango amarelo pela árvore do mundo. Capítulo 280. Urso grande, você mudou. Bem, coma, contanto que você consiga comer, pode comer quantos quiser. Lulu sorriu e assentiu, estendendo uma mão grande e enxugando delicadamente as lágrimas do rosto dela, com os olhos cheios de carinho. Mas se eu comer, vou engordar muito. Aí você não vai me querer. Ei ficou um pouco preocupada e olhou para Lulu.
Uma tola, quando você é tão magra, eu vivo no meu coração. Quando você engorda, não consegue sair dele. Lulu sorriu, tocou a cabeça de Ei e disse com um sorriso: Ei, servo, você é tão bom. Ei de repente caiu na gargalhada e seu rosto exibiu um sorriso feliz. Ah, eu admiro esse tipo de amor. Se houver um homem que me diga isso, eu me casarei com ele. Uma garota um pouco gordinha sentada à mesa lateral cobre o rosto com as mãos, com uma expressão de inveja. Então você terá que viver no coração dos outros, senão ficará presa do lado de fora. A mãe sentada à sua frente olhou para ela e se acalmou. Mãe, se você falar assim, eu vou ficar um pouco irritada. A menina estava frustrada e olhou para a mulher com entusiasmo. Vou ficar brava, não consigo comer isso, me dê só esse cérebro de tofu. Depois de comer isso todos os dias, seu pai vai me elogiar dizendo que minha pele está macia e bonita. A mulher não entrou em pânico, olhou para a garota à sua frente. Cérebro de tofu doce, disse ela. Não. Eu quero comer um delicioso cérebro de tofu doce para me acalmar. A garota rapidamente estendeu a mão e protegeu seu próprio cérebro de tofu, depois pegou a colher e olhou para ele seriamente, quanto mais comia. Urso grande, seu mentiroso, seu coração é tão pequeno, como a irmã de Xixi pôde viver aí dentro? Amy olhou para o cervo e disse com ar de superioridade. Quantidade, Lulu olhou para Amy, que estava séria, e por um momento não soube como explicar. Irmã Eishi, ouvi dizer que as tias dizem que o homem que mente não aguenta. Esse grandalhão parece honesto, mas está mentindo para você. Amy então olhou para Ei e disse: Ei, é melhor a irmã Shi continuar assim. Se engordar, não fica bom. As mulheres não devem acreditar que ele é um homem. Para ser a melhor, você garante que nenhum homem consiga viver bem com você. Assim, os homens saberão como te valorizar. É o que as tias dizem. Os convidados ouviram a garota, que gostava de falar como Amy, e ela exibiu um sorriso gentil. Ao mesmo tempo, expressou um reconhecimento sincero pelo comportamento de Amy. Afinal, o jovem casal realmente não demonstrava seu amor o tempo todo. Embora fosse doce, havia uma certa insegurança no ar. Quero dizer algo, mas não sei como expressar isso, mas as palavras de Amy servem para dizer que todos querem desabafar, falar com voz de criança e publicar suas opiniões. Ao mesmo tempo, isso não é uma má influência para o jovem casal que é como borracha. E ainda não pode comer muita gordura, senão você não vai poder usar um vestido bonito depois. O rosto de Xixi ainda sorria, mas ele assentiu, estendeu a mão e tocou o cabelo de Amy, rindo. A pequena Amy sabe o quanto isso importa. Eu ouvi as tias. Amy foi elogiada e exibiu um sorriso feliz, acenando com a cabeça em sinal de concordância. Bem, ainda tenho que acreditar nas palavras das tias. E assentiu e olhou para Lulu. Lulu, você tem que ser melhor para mim no futuro, sem mudanças. Bem, você é tudo o que eu sou neste mundo. Lulu assentiu seriamente e seu rosto estava sincero. Urso grande, você mudou. Amy olhou para o cervo e apontou para a caixa de bambu aos seus pés. Veja, você obviamente tem esta caixa. Eu vi você voltar pela porta. Lulu abriu a boca e olhou para a caixa aos seus pés. Estava completamente sem palavras. Bem, a sensação depois de comer é ainda melhor. Os convidados assentiram com satisfação e comeram com ainda mais prazer. Eishi sorriu e inclinou-se para a frente, e seu humor pareceu ter melhorado completamente. Ei! Lulu olhou para a expressão feliz de Ei, cujo rosto também exibia um largo sorriso, tocou sua cabeça, sentou-se novamente, sem ousar dizer uma palavra, mas contanto que Ei estivesse feliz, o resto não importava. Esses dois são pessoas interessantes, mas a árvore do mundo me soa um pouco familiar. Será que eles são druidas? McGonagall olhou para o cervo e para o Ei, e eles não conseguiram suportar. Viver em meu coração é pensar. Megalex não possui memórias druídicas, mas conseguiu um exemplar bastante fragmentado da história do continente de Nolan em uma livraria na Praça Aden há alguns dias.
O vendedor disse que o livro foi feito há quase 100 anos e, após alguma negociação, Meg comprou de volta com uma moeda de ouro. Quando tiver tempo livre, ela o lerá como um livro de histórias. Ela também adquiriu uma compreensão geral do outrora confuso continente de Nolan. A história geral é bastante vaga. O druida também foi mencionado algumas vezes. Provavelmente significa que o druida também era um membro dos elfos. Mas todos eles se consideravam elfos noturnos e não viam a Floresta do Vento como um lugar sagrado. Não acreditavam na Árvore da Vida, mas tinham sua própria árvore sagrada. Na caótica e extrema guerra racial de centenas de anos atrás, embora os druidas fossem fortes, eles foram finalmente destruídos pela Terra Santa. A Árvore do Mundo, com vários quilômetros de extensão, foi derrubada, os druidas foram aniquilados e não restou nenhum Drev no mundo. Iraque. Existem inúmeras raças no continente de Nolan, e as tribos dos druidas são apenas uma delas. Embora os registros sejam escassos, o autor finalmente deduziu o motivo da destruição dos druidas. Pode haver elfos por trás disso. A influência familiar, já que o druidismo sempre foi considerado uma heresia pelos elfos. É claro que o motivo específico para McGonagall não está documentado, mas se esses dois são realmente os druidas que sobreviveram há 100 anos, isso demonstra uma grande preocupação com a raça, que se estima ser a única druida no continente de Nolan. Seu prato de arroz e um fazão amarelo, os outros pratos estão um pouco atrasados, ou agora mesmo. E a Bemia pegou o arroz e o fazão amarelo da mesa e olhou para os dois. Quando terminar de comer, pode ir. Lulu olhou para Ei, que segurava uma tigela de arroz pronta para comer, e disse com um sorriso. Certo. E a Bemia assentiu com a cabeça e se virou para caminhar em direção ao próximo convidado. Irmã Eishi, coma devagar, disse Amy com um sorriso, e acompanhou a pequena até o caixa. Quando estava ocupada, Amy ajudava Sally a atender alguns clientes e dividia as tarefas com ela. Bem. Ei assentiu, saboreando alegremente o arroz com frango amarelo, e logo se entregou completamente à comida.